Gente, eu não sei como explicar isso pra vocês, mas meu canal foi banido. Vocês estão se perguntando como que meu canal foi banido se eu tô postando vídeo. Aviso do YouTube, uma mensagem dizendo que eu fui banido permanentemente por 5 meses. Mentindo, 5 meses mesmo. Eu não tô mentindo mesmo não. Postar vídeo. E aí é triste, né? Porque eu não gosto de postar vídeo pra vocês. Foi triste, mas do nada assim eu não sei porquê. Mas é por assim mesmo. Só tô avisando a vocês, né, que amanhã eu não vou poder postar vídeo por causa dessa mensagem que vai no meu canal. Mas prometo que quando chegar o dia que vai desbanir, né, prometo que eu passo o vídeo pra vocês. E é só isso mesmo, Sal. Obrigado, né, por inscritos. Eu esqueci que eu não contei direito, mas eu vou botar aí na tela, que é esse número aí. E obrigado, viu, pelos inscritos. Eu agradeço muito a vocês, porque eu demorei para criar esse canal há muito tempo já. Então, obrigado por me ajudarem nessa conquista, ok? É só isso mesmo, tchau.